Perfeito, estamos gravando, então. Obrigado, Antônio. Muito bem. Então, os vídeos dessa aula, os vídeos gravados, os vídeos da aula assíncrona, estão lá no Google Sala de Aula, e lá eu mostro também outras formas de conseguir explicitar esse plano tangente à superfície em um dado ponto, né? Mas aqui a gente vai se comportar como se esse vídeo não existisse, vamos ver tudo aqui de novo. Mas se alguém quiser restar alguma dúvida, claro que pode falar comigo, né? A gente tenta tirar, mas também pode recorrer ao vídeo que está lá, pode recorrer a esse vídeo que vai ficar disponível também, etc. Então, vamos lá, vamos começar pela normal a uma superfície. Tá? Então, eu tenho aqui uma superfície, vamos botar aqui, então, vamos começar a nossa aula falando da normal a uma superfície. Em um ponto de coordenadas x0, y0, z0. Tá certo? Então, aqui eu tenho os três eixos, x, y e z. Então, aqui eu tenho uma certa superfície e um ponto nessa superfície de coordenadas x0, y0, z0. E eu quero saber as componentes do vetor normal. Por que eu quero? Por que, professor, você quer as componentes do vetor normal a essa superfície no ponto de coordenadas x0, y0, z0? Olha, o meu objetivo é chegar à equação do plano tangente. E uma das formas de chegar à equação do plano tangente é através do vetor normal à superfície em um ponto, certo? Então, por isso, eu preciso explicitar as componentes desse vetor normal. Então, acompanhem o meu raciocínio. Se alguém não entender, é só abrir o áudio e falar, certo? Lembrando que eu não estou vendo o chat. Então, se alguém interagir por escrito, por favor, me avisem para eu poder olhar qual é a dúvida. Então, número 1. Há infinitas retas tangentes a esta superfície que passam pelo ponto x0, y0, z0. No vídeo eu dou, inclusive, o exemplo de uma roleta, né? Sabe essas roletas de joguinho? Né? É uma plaquinha de papelão com uma seta e a plaquinha está pintada ali com os números, né? Então, tem uma seta que ela vai girar em torno do eixo, do centro do papelão, né? Logo, essa seta está presa num plano. Então, se eu encostar, por exemplo, numa bola, se eu encostar essa placa em um certo ponto, essa placa, formada por esse papelão, ela vai ser tangente à superfície da bola naquele ponto, porque de outra forma seria secante, teria que atravessar a bola. Como esse papelão não vai conseguir atravessar a bola, ele vai formar uma espécie de plano tangente. Então, se eu pegar essa seta e der um peteleco, ela vai girar, girar, girar,
E em cada posição intermediária onde essa seta estiver, uma posição diferente de reta tangente. Né? Então, tangentes há infinitas. Tá certo? Então, todo mundo entendeu essa primeira parte, né? Sim, professor. Sim, professor. Número 2. São especialmente conhecidas as retas tangentes contidas no plano, aliás, nos planos x igual a x0 e y igual a y0. Certo? Então, eu tenho um plano x igual a x0, que passa, deixa eu até botar aqui o ponto. Então, y0, x0, e essa altura aqui, então, é igual a z0. Certo? Então, o plano x igual a x0 sobe aqui, certo? Portanto, é uma parede que vai subir aqui, enquanto o plano y igual a y0 é uma parede que vai subir aqui. Tá claro isso, apesar do desenho estar bem rudimentar, mas eu não quis puxar mais, porque eu teria que atravessar a curva, né? Mas, digamos que quando esse plano y igual a y0 atravessa essa superfície, ele forma uma curva que, claro, passa pelo ponto x0, y0, z0. Né? Enquanto o plano x igual a x0, né, talvez intercepta essa superfície também, passando pelo ponto e indo até aqui. Certo? Então, é claro que quando eu intercepto... Vocês entenderam o que eu falei? Sim, professor. Então, eu teria aqui, ó, quando eu intercepto por x igual a x0, resta o eixo y e o eixo z. Eu vou tentar repetir a curva que eu fiz ali, alguma coisa assim. Ela primeiro subiu e depois desceu assim. Certo? E quando intercepta por um plano y constante, vai restar x e z, e ali se formou uma curva assim decrescente. Sempre decrescente assim, tipo assim. Ali, nessa figura aqui. Nesse gráfico da superfície. Tá? Então, claro, quando eu obtiver as derivadas parciais d ρ de z, d ρ de x e d ρ de z, d ρ de y, elas vão dizer respeito, respectivamente, d ρ de z, d ρ de x, o coeficiente angular da reta tangente aqui em x0
Z0, e d ROM de Z, d ROM de Y, d ROM de Z, d ROM de Y, aqui no ponto Y0, Z0. Certo? Sim, professor. Tranquilo? Pronto. Então, número 3. Número 3. Coeficiente angular da reta tangente à superfície. É claro que também é tangente a essa curva aqui. É claro que também é, mas também é tangente à superfície, certo? Tangente à superfície no plano y igual a y0 e que passa por x0, y0, z0. Então, a parte da curva que está contida no plano y igual a y0 e passa por x0, y0, z0, certo? Então, o coeficiente dessa reta tangente é d ROM de z, d ROM de x. Por quê? Porque y é mantido constante quando eu derivo. Então, onde é que esse coeficiente angular é avaliado? Em x0, y0, z0. Tudo bem? Então, a mesma coisa. Para o coeficiente angular da reta tangente à superfície. Agora, no plano x igual a x0 e que passa por x0, y0, z0. Vale d ROM de z, d ROM de y. Avaliado em x0, y0, z0. Tá legal? Então, ó, essa reta tangente à superfície no plano y igual a y0, como o y é constante, a gente já viu que só quem está variando. Agora vamos falar dos vetores tangente. Certo? Então vamos ver, ó. Reta tangente à superfície, então, coeficiente angular. Vamos botar assim, 3,1 aqui, 3,2 aqui. 3,1. Então, eu tenho aqui um ΔX, um ΔZX. E aqui o ângulo alfa, e esse coeficiente angular d ROM de Z, d ROM de X é tangente de alfa, tá certo? Não é isso? Sim. Então, ó, a direção do vetor é essa aqui, não é? Isso. Então, é como se aqui fosse a direção I e aqui fosse a direção K. E o ΔZX é tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se eu quiser escrever o vetor, ó, vetor 3,1, vai ser o quê? Vai ser 1 vezes I mais d ROM de Z, d ROM de X,
K. Não é isso? Porque aqui é a direção I, ali é a direção K. Então, a componente K é proporcional a d-ROM de Z, d-ROM de X, e a componente I é proporcional a esse 1 aqui. Dá para entender isso? Professor, eu não peguei muito bem essa parte. O senhor poderia repetir, por favor? Repare, a inclinação do vetor não é aquela que está ali, que eu botei? Essa daqui, Sim. ó. Essa daqui, ó. Beleza, pronto. Então, a inclinação desse vetor não é dado por esse ângulo alfa. Exato. Então, esse pedaço ΔX não está na direção X, logicamente. Sim. E ΔZ não está na direção Z. Sim. D-ROM de Z, D-ROM de X não é a tangente de alfa, Sim. que é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Sim. Pronto. Então, a componente Z do vetor, se eu vou dividir a componente Z, porque assim, vamos botar aqui um vetor fácil de decompor, ó. Nossa, eu fiz aqui muito grande. Deixa eu baixar um pouco aqui. Vou botar um vetor fácil de decompor, ó. 3, 4, 5. Tá? Esse vetor de módulo 5, com essa direção, não é 3i mais 4j? Sim. Pronto. Então, a tangente desse ângulo é 4/3, não é isso? Exato. Pronto. A mesma coisa aqui, ó. Ou seja, se aqui eu dissesse, por exemplo, que dy dx é igual a 4/3, e eu tivesse que escrever a direção... Eita, agora tá com essa moda desse negócio ficar aparecendo. Poxa, como eu queria mandar para o espaço essa porcaria. Negócio, um treco aqui que eu não consigo tirar de minha barra de tarefas, negócio do tempo aqui da Microsoft. Mas vamos lá. Então, dy dx é 4/3, certo? Se eu quisesse escrever a direção desse vetor tangente aqui, eu poderia dizer que a componente y é 4/3 vezes j e a componente i é 1. Não podia? Em vez de botar 4j e 3i, Sim. que o que me interessa é a direção só, certo? Então, se d-ROM de z, d-ROM de x é a tangente de alfa, que é o cateto oposto sobre o adjacente, então a componente k é proporcional a d-ROM de z, d-ROM de x, e a componente i é proporcional a 1, de tal forma que eu vou dividir a componente k, que é d-ROM de z, d-ROM de x, por 1, e vai dar a tangente de alfa, que é d-ROM de z, d-ROM de x. Entendeu? Da mesma forma daquele 4/3 ali que eu falei. Ah, agora Só eu que a entendi. diferença é que a diferença para aquele dali é que se eu disser que é 4/3, vou pegar um triângulo menor. Tá certo? Em vez da componente I ser igual a 3, será igual a 1. Em vez da componente J ser igual a 4, foi reduzida para 4/3. Certo? Entendi. Obrigada, professor. Então é isso. Logicamente. Eita. Oxente. Já entendi o que é. Logicamente, a componente, o vetor 3.2, por analogia, o vetor 3.2, ele é J, 1 vezes J, certo? Mais d-ROM de Z, d-ROM de Y, K.
Tá certo? Sim. Pronto. Então, se eu apelar para 3 dimensões, o vetor 3.1 é 1, 0, d-ROM de z, d-ROM de x, certo? E ele é tangente à superfície. Claro, hein? x0, y0, z0. Tá bom? E o vetor 3.2 também é tangente à superfície, mas ele é 0, 1, d-ROM de z, d-ROM de y. Também é tangente. Tudo bem? Sim. Agora uma pergunta. Vocês sabem o que é um produto vetorial? O resultado dá um vetor, né? Dá um vetor, exatamente. E qual é a propriedade do produto vetorial entre dois vetores? Quaisquer que sejam os dois vetores, se eles tiverem a mesma, eu posso colocar eles, o vetor é livre, certo? Eu posso colocar eles, se eles não forem paralelos, eu posso reduzir eles com origem no mesmo ponto, e na hora que eu fizer o produto vetorial entre esses dois vetores, que eles estão definindo um plano, vai dar um terceiro vetor normal a esse plano definido por esses dois. Imagina uma letra V, tá? Eu posso botar essa letra V escrita sobre a mesa, sobre a parede vertical, ou eu posso colocar essa letra V em qualquer lugar, em qualquer plano, a 45 graus, a 60 graus, a qualquer plano, desde que seja um plano, tá certo? E cada perna do V é um vetor, certo? Então, esses dois vetores, eles vão sempre definir um plano, se eu colocar eles juntos. Se eles não forem paralelos, em algum ponto eles vão se encontrar, certo? A linha suporte deles vai se encontrar em algum ponto. Eu coloco ali, faço o produto vetorial e vai dar um terceiro vetor normal a esses dois. Certo? Lembram disso? Sim. Sim. Pronto. Então, eu vou fazer para mostrar agora quem é esse vetor normal, porque eu preciso dele para estabelecer a equação do plano, tá certo? Então, vamos lá. Então, agora vamos fazer o produto vetorial. Como é que faz o produto vetorial? É um determinante. Na primeira linha eu coloco o I. Esse é um vetor, né? J e K, na primeira linha do determinante. Na segunda linha, tanto faz o que eu vou botar primeiro. Mas vamos botar o vetor 3.1, 1, 0, d-ROM de z, d-ROM de x, depois 0, 1, d-ROM de z, d-ROM de y. Certo? Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vou pegar I vezes. Aí eu vou mudar de cor aqui. Aí eu vou isolar a primeira linha e vou isolar a primeira coluna e a primeira linha, certo? E vai sobrar esse determinante aqui, ó. Só que essa posição aqui, o multiplicador dessa posição é menos 1 elevado a I mais J. Como esse termo é o termo de índice 1, 1,
1 mais 1, 2, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Portanto, aqui é mais i mesmo, né? Então, tem essa regrinha. Então, i vezes 0 menos d ronde z, d ronde x. Então, o multiplicador de i é menos d ronde z, d ronde x. Tudo bem? Certo. Pronto. Agora eu vou apagar essa coisa aqui, senão vai nos atrapalhar. Certo? E agora vamos para o J. Então, agora, J. E agora eu vou elimino a segunda coluna e a primeira linha, que é o termo que contém J. E agora é o termo primeira linha, 1, segunda coluna, 2. 1 e 2, 3 menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Então, vai ficar menos J vezes, agora, d ronde z, d ronde y, menos 0. D ronde z, d ronde y. Certo? E Ok, agora eu professor. tenho o termo K. O termo K. Então, o termo K. Terceira linha, primeira coluna. 1 e 3, 4. Menos 1 elevado à quarta dá mais 1 vezes 1. Então, mais K. Certo? Então, esse é o vetor normal. Esse aqui é o vetor normal. Só que vamos ver o que a gente falou na outra aula. Ó. Componentes desse vetor. Ó. Componentes desse vetor. N igual a menos d ronde z, d ronde x, menos d ronde z, d ronde y, 1. Então, se eu dissesse que f de x, de y e de z é igual a z menos f de xy, esse vetor aqui é grade de f. Certo? Então, por isso, o gradiente da função implícita, já falamos aqui numa aula, e está lá no vídeo também, que eu tenho duas opções, né? Pode ser z menos, vai estar orientado numa direção, num sentido, aliás, e f menos z vai estar orientado no sentido oposto. Tá certo? Então, se eu defino a função implícita, o grande f é normal à superfície. Tá certo? Ok, professor. Então, equação do plano normal à superfície em x0, y0, z0 é menos d ronde z, d ronde x, x menos x0, menos d ronde z, d ronde y, y menos y0, mais k. Desculpa, mais k não, perdão, desculpa. Mais z menos z0. Mais z menos z0. Igual a zero. Certo? Então, essa é a equação do plano normal
à superfície do plano, desculpa, do plano tangente à superfície no ponto x0, y0, z0. Por quê? Porque a equação de um plano, a gente fala isso lá num dos vídeos, é a equação de um plano dado por seu vetor normal e um ponto pertencente ao plano. O vetor é nx, ny, nz é o vetor normal. E o ponto P, x0, y0, z0. Então, a equação do plano é nx, x menos x0, mais ny, y menos y0, mais nz, z menos z0, igual a zero. Certo? Ah, professor, como é que chega a essa equação do plano dado o vetor normal e o ponto? Está explicado lá no vídeo. Mas, basicamente, eu tenho aqui o plano, tenho um ponto desse plano, tenho aqui o vetor normal, n. Então, aqui é x0, y0, z0. Eu vou criar aqui um ponto auxiliar de coordenadas genéricas x, y e z. Vou traçar aqui um vetor. Vou fazer o produto. Esses dois vetores são normais, são perpendiculares entre si. E vou fazer o produto escalar entre n e esse vetor aqui. Só que esse vetor que sai daqui de x0, y0, z0 e vai para x, y, z, esse vetor tem componentes x menos x0, y menos y0, z menos z0. Certo? Então, quando eu faço o produto escalar entre nx, ny, nz e o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0, é só multiplicar esses caras e somar todos eles, né? Isso aqui, como eles são ortogonais, então esse produto escalar tem que dar zero. Então é exatamente isso que vai sair aqui. Nx menos nx, desculpe. Nx, x menos x0 mais ny, y menos y0 mais nz, z menos z0, tudo isso igual a zero, como está aqui. Certo?
Então, vejamos um exemplo simples. Vamos ver um exemplo simples. Deixa eu focar a cor aqui. Vocês estão calados? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo, mas eu acho que com um exemplo fica melhor para poder visualizar Tá o que bom. o senhor está fazendo. Vamos lá. Ok, vamos lá. Exemplo. Um exemplo simples, tá? Nada complicado. Então, determine a equação do plano tangente à superfície do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto de coordenadas 1, 1, 2. Lembrando que eu vou ter dois vetores normais, né? Um baseado em z menos, x2 menos y2, e o outro em x2 mais y2 menos z igual a zero. Certo? Um vai apontar para dentro do paraboloide e o outro vai apontar para fora. Tá? Só para lembrar vocês aqui, ó. Aqui é uma parte do paraboloide, né? Ou no plano ZX ou no plano ZY, tanto faz, né? Ou seja, nesse ponto aqui, ó, tem um vetor que aponta para dentro e outro vetor que é normal e aponta para fora. Como é que eu sei qual é dos dois? Basta olhar para onde está apontando a componente z. Ó. Esse aqui está apontando para cima. Logo, se eu derivar z menos x2 menos y2, vou obter esse vetor aqui. E se eu derivar x2 mais y2 menos z igual a zero, vou obter esse. Por quê? Porque a componente z é negativa, ponta para baixo. Então, esse daqui vai ser obtido da superfície implícita x2 mais y2 menos z igual a zero. Tudo bem? Então, vamos obter o que está apontando para dentro. Tá? Então, vamos obter aqui o que aponta para o interior do paraboloide. Certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que vamos fazer é criar f de x, de y e de z igual a z menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Certo? Então, grade de f é menos 2x i mais menos 2y j mais k. Derrom de f, derrom de z é igual a 1. Tá? Então, grade de f avaliado em 1, 2, é igual a menos 2i menos 2j mais k.
certo? Certo. Ok. Pronto. Então, a equação do plano é menos 2x menos 1, menos 2y menos 1, mais z menos, qual era menos 2? Z menos 2 igual a zero. Uma outra forma que eu explico no vídeo é pegar os componentes e multiplicar por x, por y e por z. Certo? Uma vez que, voltando aqui, ó, nessa conta aqui, ó, eu posso separar nx vezes x, ny vezes y, nz vezes z, e esses outros produtos aqui somados, ó, eu separar na forma de um D de dado, ou seja, a equação do plano vai ficar nx vezes x mais ny vezes y mais nz vezes z mais d igual a zero. Onde d, claro, é uma constante. Né? Então, eu posso fazer assim, ó, opcionalmente. Vai dar a mesma coisa, tá? Menos 2x menos 2y mais z. Opa, peraí. Opa, não habilitou. Mais z mais d igual a zero. Aí eu vou pegar o ponto, é 1, 1, 2. Então, se o ponto 1, 1, 2 pertence ao plano, ele tem que satisfazer essa equação aqui e dar zero. Então, vai ficar menos 2, mais 2, mais d igual a zero. Menos 2, menos 4, mais 2, menos 2. Logo, d igual a 2. Então, a equação do plano é menos 2x menos 2x menos 2y mais 2, desculpa, mais z, perdão, mais z mais 2 igual a zero. Essa aqui é a forma implícita da equação, forma implícita. Se eu quiser a forma explícita, vou colocar z igual a 2x mais 2y menos 2. Aí é a forma explícita. Ok? Ok. Ok, professor. Alguma dúvida? Até aí, alguma dúvida? Até o momento, não. Esse vai ser o último assunto da avaliação? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que sim. Acho que é. Deixa eu ver. Meu Deus, onde é que está isso? Aqui. Isso. É o último assunto. Certo. O senhor tem noção de quantas questões vão ter na avaliação? Não sei ainda. É possível, como é a múltipla escolha, eu não quero botar muitas questões mesmo assim, não. Pretendo colocar 5 no máximo. Certo, professor. Mas a prova ainda não está completamente pronta, não, tá? Porque são algumas provas diferentes, então eu acabei ainda. Mas acho que não pretendo passar de
5 não. Tá? Essas questões múltipla escolha, tá bom? Ô, professor, boa noite, Certo. Antônio. O assunto da prova está seguindo aquele cronograma lá, né? Por isso eu também Você não disponibilizou, é isso? quero fazer uma prova muito extensa, não. Mas tudo depende da facilidade ou da complexidade das questões. E por um plano desculpa, por um ponto pertencente ao plano. Tudo bem? Só que lá no vídeo eu explico também como é que a gente pode obter a equação do plano. São duas formas que a gente pode. Alguém lembra da segunda? Vocês não tiveram geometria analítica ainda, não, é? Uma parte da turma está tendo agora. E como é que a outra não é pré-requisito, não? Não, né? Os dois não se comunicam, parece. Foi porque semestre passado a gente não teve professor e ficou no processo de contratação. Aí só conseguiu fazer a contratação do professor esse semestre. Ah, tá. Poxa, que pena. Mas vocês não vão precisar, né? Porque o que a gente vai usar, na verdade, no final das contas, é a fórmula que está aí, né? Então, o que nos interessa agora é calcular o gradiente, pegar as componentes do gradiente no ponto, certo? E montar a equação do plano, sabendo que esse gradiente é normal à superfície no ponto de coordenadas x0, y0, z0, né? Então, eu vou calcular o gradiente, no caso aí foi o gradiente em 1, 1, 2, a gente determinou, deu menos 2i menos 2j mais k, aí peguei a componente x menos 2, multipliquei por x menos 1. A componente y menos 2, multipliquei por y menos 1. A componente z, 1, multipliquei por z menos 2. Ah, professor, por que x menos 1, y menos 1, z menos 2? Porque o ponto sobre o plano, né? Eu tenho o vetor normal e é dado um ponto. O ponto é 1, 2. Então, diz a equação que é x menos x0, x0 é igual a 1, logo x menos 1. Y menos y0, y0 também é igual a 1, logo y menos 1. Z menos z0, z0 é igual a 2, logo z menos 2. Tá certo? Alguma dificuldade até aí? Não. Professor, a equação pode deixar assim mesmo ou precisa multiplicar o menos 2 pelo x e pelo menos 1 e fazer assim? Não, pode deixar como está aqui, ó. Pode deixar como está aqui. Não há problema nenhum. No vídeo eu explico que as duas formas servem, tá? Qual é a diferença? Essa forma é mais rápida de ser obtida. Isso eu explico no vídeo lá. É mais rápida de ser obtida. E essa é mais fácil de ser manuseada. Tá? Só isso. Mas as Certo. duas formas servem. Pode ser uma, pode ser a outra. Não há problema nenhum. Tá bom? Ok. Posso apagar essa lousa aqui, esse quadro aqui, para a gente passar para uma outra coisa. Alguém quer printar alguma parte desse negócio aqui? Lembrando que a gente está gravando, né? Mas às vezes tem gente que gosta de printar alguma coisa. Então, se ninguém quiser printar, eu vou apagar. Tá bom? Muito bem. Então, pessoal, agora lá no vídeo, e vai ser útil aqui num dos dois exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco, lá no vídeo eu explico uma segunda forma de obter a equação do plano. Tá? É por
3 pontos pertencentes ao plano. Então, eu tenho aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C. Todos 3 pertencem ao plano, tá? Então, tanto faz eu pegar o vetor AB e o vetor AC, como eu vou pegar aqui, AB e AC, como pegar BA e BC, como pegar CA e CB, desde que os vetores tenham sempre a mesma origem, como está aqui. Ó. Nesse caso, começaram os dois em A. Podem começar os dois em B ou os dois em C. Tá? Então, esse ponto A tem coordenadas XA, YA, ZA. O ponto B tem XB, YB, ZB. E o ponto C tem XC, YC, ZC. Certo? Então, o vetor AB tem componentes, desculpa. O vetor AB tem componentes dadas por B menos A. Como é B menos A? É XB, YB, ZB, menos XA, YA, ZA. Então, as componentes de AB são XB menos XA, YB menos YA, ZB menos ZA. Certo? Muito bem. Então, agora vamos para AC. AC é C menos A, que a gente já viu como é. Eu vou pegar as coordenadas de C e diminuir das coordenadas de A. Então, analogamente, será XC menos XA, YC menos YA, ZC menos ZA. Certo? E agora eu vou eleger aqui um ponto qualquer, X, que eu vou impor que pertence também a esse plano. Eu tenho 3 pontos, agora X tem coordenadas quaisquer. Ou seja, X é XYZ, as coordenadas de X. E vou pegar também o vetor AX. Então, o vetor AX é X menos A, que é igual a X menos XA, Y menos YA, Z menos ZA. E agora, se A, B e C, A, B, C e X pertencem ao plano, significa que esses 3 vetores, AB, AC e AX, são coplanares. Ou seja, são LD. E se eles são LD, uma forma de impor isto é fazer o determinante aqui, né? O produto misto, que é XB menos XA, YB menos YA, ZB menos ZA, X, Y, A, ZC menos ZA, X menos XA, Y menos YA, Z menos ZA. E impor que esse determinante tem que dar
zero. Tá? Então, depois que eu faço isso, lembrando que XA, XB, XC, etc., são números. As únicas variáveis aí são X, Y e Z. Então, na hora que eu determino esse determinante, é claro que eu vou sair com a equação do plano. Tá certo? Certo. Então, deixa eu dar uma... Eu esqueci, pessoal, de preparar um exercício desse. Eu vou dar uma roubadinha no vídeo lá, que está lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vocês me dão só um minuto para eu copiar aqui. Deixa eu ver, acho que eu não copiei, não. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não fiz nenhum. Não fiz. Não preparei nenhum exemplo disso. Mas é sempre legal, né? Então, vocês me dão um minutinho só para eu dar uma roubadinha lá? É. Só um instantinho, tá bom? Certo, professor. Pronto, pessoal. Vamos lá. Então, o exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho 3 pontos coplanares que estão no mesmo plano. Deixa eu passar uma barrinha aqui. Então, o nosso exemplo é determinar, claro, a equação do plano que contém esses 3 pontos. Esse exemplo está resolvido lá no vídeo, tá? 1, 1, 1. B, 2, 1, 0. E C, 2, 3 e 1. Tá? Então, vamos lá. Vetor AB. Vetor AB é 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Vetor AC. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 0. E agora o vetor, como a gente falou, o vetor AX. Vetor AX é x menos y menos z menos 1. Ok? Lembrando que eu vou impor que se eu impuser que eles são coplanares, então o ponto x maiúsculo de coordenadas x, y, z, vai pertencer ao plano também, que é o que eu quero. E é um x genérico, então a equação do plano vai ser válida. Todo valor de x, y, z, toda a combinação x, y, z que satisfizer a equação do plano, garante um ponto a ele pertencente. Ok?
Então, vamos lá. AB, 1, 0, menos 1. AC, 1, 2, 0. AX, x menos 1, y menos 1, z menos 1. Então, usando aqui a regra. Então, vamos botar aqui, repetir as duas primeiras colunas. 1, 1, x menos 1. Foi 0, 2, y menos 1. Pronto. Vou mudar a cor aqui. Aí, como é que vai funcionar? Vou pegar o produto das 3 diagonais paralelas à principal, somadas, e depois diminuir as diagonais paralelas à secundária. Tá? Então, 1 vezes 2 vezes z menos 1. Vai dar 2 vezes z menos 1. 0 vezes 0 vezes x menos 1, 0. Menos 1 vezes 1 vezes x menos 1. Menos 2y menos 1, desculpe. Menos y menos 1. Tá? Agora, menos, sinal menos. 0, 0, menos 2 vezes x menos 1. Como eu estou trocando o sinal, então vai ficar mais 2 vezes x menos 1. Isso tem que dar 0. Certo? Então, a equação desse plano, 2 vezes das variáveis menos y menos 1, mais 2 vezes z menos 1, menos y, mais 2z, menos 1, menos 2, menos 3, igual a 0. Os coplanares também definem um plano. Ok? Ok. Tá. Agora a gente vai fazer 2 exercícios. O primeiro exercício é simples, simples, simples. Eu vou permitir que você, vou dar aí uns 5 minutos ou 10, talvez, para vocês tentarem resolver. Tá? E o segundo nós vamos resolver juntos. Então, um pouquinho só, mas tem que pensar um pouquinho, mas também não é tanto. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o primeiro exercício. Então, vamos colocar aqui, deixa eu trocar de novo para o preto. Então, exercícios. Exercícios. Então, a gente tem, primeiro exercício, determinar a equação do plano tangente à superfície z igual a x ao cubo dividido por y no ponto de coordenadas 1, 1, 1. Ok? Acho que 5 minutos aí vocês conseguem resolver. Tá? Qualquer coisa é só me chamar. Ok.
Alguém conseguiu acabar? Eu fiz, professor, mas não sei se está certo, não. Vamos ver aqui. Desculpa. Ao outro componente é igual a 1, certo? Então, o vetor normal, desculpa, o vetor gradiente. Aliás, gradiente não, perdão. Isso aqui é a equação do plano. O gradiente, isso aqui é a equação do plano. Equação do plano. O grade de f em 1 é menos 3, menos 1 e 1. Isso aqui que é o grade de f. Onde f, claro, é a função implícita. A equação do plano, então, é menos 3 vezes x menos 1, menos y menos 1, mais z menos 1 igual a 0. Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo. Eu Alguém errei o errou, sinal ficou com alguma do dúvida 3. sobre esse? Eu coloquei 3 positivo. Aí eu estou tentando Mas a derivada... adivinhar. Sim, mas você podia botar desde que você colocasse o sinal do z menos 1 negativo. Você fez isso? Ou botou tudo positivo? Não, ficou 2 negativos e um positivo. Bom, você botou menos 3, menos 1 e mais 1, foi isso? Eu não entendi. Como é que ficou a sua equação do plano? Ficou 3. Ah, você só trocou o sinal... É, Ah, aí eu fiz alguma coisa errada. tá, mas você entendeu onde estava o teu erro agora? Não. Ó, você chegou nessa derivada aí, d de z, d de x igual a 3x2 sobre y. Eu tinha calculado separadamente. Acho que foi isso que eu errei. Mas como que é separadamente? Não entendi. Porque o y é constante, então fica 1 sobre y vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x2. É porque eu só passei o y pro lado do z. No caso, eu multipliquei os dois lados da equação por y. Aí realmente deu uma complicada. Mas não precisava, né? Porque quando você deriva em relação a x, você mantém y como constante. Então, se y é constante, 1 sobre y também é constante. Desde que, claro, o y seja diferente de zero, né? Então, essa derivada é facilmente obtida você multiplicando x ao cubo por 1 sobre y. Então, fica 1 sobre y vezes x ao cubo. A derivada, então, é 1 sobre y vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x2.
Da mesma forma que para você derivar d rho de z, d rho de y, você vai manter x constante. Então, agora você tem z igual a x ao cubo vezes 1 sobre y. Então, derivada de 1 sobre y é menos 1 sobre y ao quadrado. Então, d rho de z, d rho de y passa a ser menos x ao cubo sobre y2. Entendeu? Entendi. É porque eu quis colocar na forma implícita. Aí bagunçou tudo. Sim, mas na forma implícita, da mesma forma, ó. Na forma implícita vai virar assim, ó. F de x, de y e de z igual a z menos x ao cubo sobre y. Tá? Aí você vai ter d rho de f maiúsculo, d rho de x. Z é constante, derivada de z em relação a x, zero. Y é constante. Então, você tem menos 1 sobre y vezes x ao cubo. Então, menos 1 sobre y vezes x ao cubo dá o menos, certo? 3x2 sobre y. Então, quando você avalia isso em 1, 1 e 1, isso vai dar menos 3. É porque o que talvez, na minha solução, o que pode ter confundido vocês foi que eu derivei o d rho de z, d rho de x, porque z é f de xy. Aí aqui na minha deu mais. Mas na hora que eu jogar tudo para o outro lado, aí vai ter que dar menos. Da mesma forma como está dando aqui, ó. O d rho de f, d rho de y, da mesma forma agora é menos x ao cubo vezes 1. Ah, desculpa. Eu acho que você está certo. Olha aqui, ó. Aqui deu menos 1, logo aqui é mais 1. Foi isso que aconteceu com você? Eu é que errei aqui, ó. Na verdade, não foi isso não, mas é porque o meu deu... Ah, tá. Mas eu é que errei, porque aqui a derivada é negativa. Na hora eu me distraí aqui. É isso, deu Aqui dá 3 mais, troca o menos sinal. 1 Então, e menos 1. 3 menos 1 e mais 1. Assim, essas derivadas aqui, na forma explícita, dão 3 e menos 1. Quando você passa para implícita, aí vira menos 3 e mais 1. E a outra já era 1 por causa disso aqui, ó, porque o coeficiente de z é 1. Entendi. Entendeu? É isso. Agora, nessa forma aqui, esse d rho de f, d rho de y, vai dar x ao cubo sobre y2, porque aqui tem um menos na frente, aqui, ó. Esse menos aqui vai trocar o sinal e vai virar mais. Então, nesse caso aqui, d rho de f, d rho de x em 1, 1, vai dar mais 1. E agora, d rho de f, d rho de z, d rho de f, d rho de z, é a derivada de z em relação a ele mesmo, que dá mais 1. Então, por isso que dá menos 3, mais 1 e mais 1. Então, na verdade, aqui é menos 3, mais 1 e mais 1. Fui eu quem errou aqui. Estou me redimindo. Tudo bem agora? Sim. Sim. Pronto. Então, ó, não vai dar tempo da gente resolver o outro. Eu vou passar aqui. Então, na aula de sexta-feira, eu me comprometo, quem for lá na aula de sexta-feira, na aula assíncrona,
eu me comprometo a resolver. Se vocês quiserem, podem tentar resolver, tá? Deixa eu ver aqui, eu numerei isso, não importa também. Aqui é o exercício 2, então. 2. Determinar a equação do plano que contém os pontos 0 e 2, 4 e é tangente à superfície do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, note que eu não estou dizendo que o plano é em um ponto específico. Então, o ponto de tangência não é dado. A gente vai ter que encontrar. Tá bom? Então, o que a gente pode fazer agora é ver se vocês têm. Isso sim dá tempo da gente fazer. Talvez, né? Dependendo da quantidade de dúvidas. Talvez dê tempo da gente fazer é discutir a estratégia de solução. E para ter uma estratégia de solução, eu preciso primeiro entender, claro, graficamente o problema. Então, eu tenho a superfície do paraboloide, eu não sei onde esse plano está. Mas eu sei que é um plano tal que contém aqueles dois pontos ali. Certo? Então, matematicamente, como é que eu vou impor isso? Alguém tem alguma pista? Usando a equação do paraboloide, dá para achar o terceiro ponto? É assim? Usando a equação do paraboloide. O que tem? Dá para achar um terceiro ponto? Não, porque aqueles dois outros pontos não pertencem ao paraboloide, né? Certo? Certo. O que eu vou ter que fazer é estabelecer que esse plano é tangente à superfície do paraboloide num ponto genérico, desconhecido, de coordenadas x0, y0, z0. Certo? É claro que z0 é igual a x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Mas pode ser que eu não precise dessa equação. Certo? Aí, o que é que acontece? x0, y0, z0 pertence ao paraboloide e pertence ao plano também, não é verdade? Sim. Pronto. Então, o ponto
x0, y0, z0, 1, 1, 0 e 2, 1, 4 definem o plano tangente também, não é verdade? Sim, Não é isso? A gente não falou ali atrás que 3 pontos também definem um plano? Sim. Pronto. Então, eu pego a equação do plano definida por esses 3 pontos e igualo a equação do plano definida pelo gradiente aplicado x0, y0, z0. E aí eu vou ter coeficiente de x, coeficiente de y, coeficiente de z. Eu vou igualar eles nas duas equações do plano e vou descobrir quanto vale x0, y0, z0. sim. Deu para entender? Sim. Pronto. Então, pessoal, nos vemos na sexta-feira, tá? Até, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Até sexta. Tchau.